Boa noite, graça e paz, amém? Queria pedir que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios 12, a partir do verso 1, mas antes disso, e já quebrando meu próprio protocolo, eu quero ler somente o texto de Filipenses, os irmãos, se não quiserem abrir, não tem problema. Filipenses 4, versículo 4, que diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Está animado? Está alegre? Louvado seja Deus. A gente tem provação, tem luta, tem dificuldade, mas a Bíblia nos diz que nós podemos nos alegrar, por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós vamos ler o texto, 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos continuar dando início é ótimo, continuar a nossa série de 1 Coríntios, está quase acabando, eu já fiz uma projeção ali, em breve nós vamos encerrar e nós vamos entrar em um outro assunto que eu quero discutir com vocês depois, que é sobre a igreja de Jesus e nosso papel na terra, e nós vamos ter algumas mensagens sobre isso no mês de fevereiro e março. Eu já quero adiantar algumas coisas aos irmãos. Por exemplo, no dia 5 e 6 de março, nós vamos ter o nosso congresso de pequenos grupos. Pastor, não participo de um pequeno grupo, então o congresso é para você mesmo. Eu quero que a nossa igreja, a gente fale sobre o pequeno grupo, nós entendamos melhor aquilo que é os nossos pequenos grupos e porque nós somos uma igreja que existe os pequenos grupos. Então já coloca na sua agenda, era um sábado à noite, nós vamos estar todos aqui nos alegrando, nós vamos receber um pregador de fora, vai ser uma festa muito linda, no sábado e o domingo de manhã e domingo de noite, 5 e 6 de março. Você já pode colocar no seu calendário que nós vamos falar sobre esse assunto. E então vamos para o texto que diz assim. Nós vamos fazer como nós temos feito. Como nós temos lido textos maiores, a gente lê um pedaço, depois a gente para, depois a gente continua. Diz assim o texto: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados por ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus em quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pela fé, pelo mesmo Espírito, a outros os dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar maravilhas, a outro, profecia, a outro, discernimento do Espírito, a outro, variedade de línguas, a outro, interpretação dessas línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e elas a distribuiu individualmente a cada um como quer. Que Deus abençoe a nossa palavra aos nossos corações. Você estava aqui domingo? Domingo nós falamos sobre o capítulo 11, e nós vimos no capítulo 11 que o apóstolo estava tratando, e ele começa dizendo que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, e depois ele vai falar então desse momento, desse texto que a gente sempre lê na ceia, né? Foi recebido do Senhor que eu também lhes entreguei, que na noite foi traído, tomou o pão, partiu do Pai, deu graças e disse. A gente está acostumado com esse texto. E eu trouxe uma mensagem a respeito o Deus que se sacrifica, ele se sacrifica em comunhão.
Mesmo Jesus, no seu momento de angústia, ele não deixou-se de estar com as pessoas. Mesmo Jesus, no seu momento de morte, sabia que ia para a morte, ele disse que o quê? Ele estaria em comunhão, ele parte o pão, ele come com seus discípulos, mesmo tendo um traidor na mesa. E muitos de nós queremos nos afastar, às vezes por motivos pequenos, mas Jesus nos mostra que, até no maior motivo, que é uma traição que vai nos levar à morte, nós somos chamados a congregar, a estar juntos e não viver separado. Nós lembramos também que quando o texto nos diz para lembrar a memória, fazer isso toda vez em memória de mim, significa o quê? É que nós anunciaríamos isso muitas vezes. Então a gente lembra e anuncia, lembra e anuncia, lembra e anuncia. O culto existe para quê? Para que nós lembramos do sacrifício de Jesus e a partir daqui a gente vá lá para fora e anuncie lá fora aquilo que Deus quer, que é a salvação para os perdidos. E agora nós estamos diante do texto sobre os dons espirituais. E o apóstolo já no versículo 33 e 34 aí da sua Bíblia, no capítulo 11, ele diz até assim, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não se resulte em condenação. Quanto mais eu for, lhe darei instruções. E ele começa, irmãos, quanto aos dons espirituais? O apóstolo vai começar uma explicação a respeito dos dons, e essa é uma das coisas que gera dificuldade para nós. Por quê? Porque tem gente que interpreta esses textos de uma outra maneira. Por exemplo, existem alguns dos nossos irmãos de uma outra denominação que interpretam que você só tem o Espírito Santo se você tem o dom de língua. E isso já gerou muita confusão, e eu discordo desse tipo de interpretação. Eu lembro que um amigo meu, ele falava comigo assim, Igor, você é um pastor que não tem o Espírito Santo. Eu falava assim, que é isso, rapaz? Não fala um trem desse, não. Se você falar um trem desse, o pessoal lá na igreja vai ficar até... Ele, não, você não tem. Aí você tem dom de língua? Eu falei, não. Aí ele falou, então você não tem o Espírito Santo. O apóstolo vai tratar desse texto e ele vai caminhar depois para o capítulo 13, que é aquele texto tão famoso do apóstolo Paulo, talvez um dos textos mais lindos que ele mesmo escreveu. Então você precisa vir domingo, porque começa hoje, mas vai terminar domingo, tá bom? Amém? Se você não vier, você vem assim mesmo, nem que seja online. Você dá um jeito de vir para você entender, porque senão fica a coisa pela metade. O apóstolo começa na igreja de Corinto, e nós já discutimos isso, nós estamos conversando sobre a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto é uma igreja como qualquer outra igreja. Uma igreja que tem problema, uma igreja que alguns não respeitam o pastor dela, que no caso é Paulo. O apóstolo Paulo tem a sua autoridade, muitas das vezes, discutida. A igreja de Corinto tinha pecado no seu meio. A igreja de Corinto era uma igreja que estava cheia de si mesmo e às vezes acreditava que os dons que ela tinha eram suficientes. Nós estamos diante de uma igreja que tem complexo de inferioridade e acredita que ela é pior do que as outras, mas ao mesmo tempo ela acredita que ela é melhor do que as outras. Ela sabe que ela tem erro, mas ela acredita ser melhor porque ela tem dons. Ela é a igreja, talvez, do Novo Testamento, com mais dons espirituais. Só que os dons espirituais não significam, é aqui que está, os dons espirituais não significam que seja a igreja de Corinto uma igreja que, do jeito que Jesus queria que eles fossem. A gente pode ter dom espiritual. A gente pode falar bem, e o apóstolo aqui vai falar um monte de dons, e a gente vai ler uma outra parte depois. A gente pode ter formas de atuação, a gente pode ter aquilo que a gente acredita que Deus nos deu e usar isso muito bem, e ainda assim pecar ao usar a vontade de Deus. Só o dom não é suficiente para cumprir aquilo que nos chamou, e é por isso que ele vai fazer uma análise inteira sobre o capítulo 13, porque ele vai dizer, o maior de todos os dons é o quê? O amor. Mas hoje nós vamos focar aqui, para a gente não se perder, mas eu já deixo o convite para você, para a gente ver no domingo que vem. A altivez de Corinto impressiona. Um povo que está sempre cheio, um povo que está sempre lembrando que tem dons. E o apóstolo está dizendo assim, existe sim diferentes tipos de dons, mas existem esses dons dados por um só Espírito.
E nós vamos começar literalmente do começo. Quem dá os dons? O Espírito Santo de Deus. Não existe outro Espírito. Não foi. Não foi. O apóstolo diz ainda, nós lemos uns dias atrás, que muitos poderiam até acreditar que existem outros deuses, mas na verdade só existe um único Deus, e esse Deus em Espírito, Ele nos deu os dons, e esses dons são dados pelo Espírito, para esses dons serem manifestados aonde? Na igreja de Jesus. Os dons existem para que nós possamos abençoar a vida do outro através da igreja de Jesus. E olha só o que estava acontecendo. No versículo 3 ele diz assim, tinha gente que está dizendo que Jesus seja amaldiçoado e está achando que isso é pelo Espírito. Isso não é pelo Espírito. Isso não pode ser pelo Espírito. Agora, quem diz que Jesus é Senhor, a pessoa não pode dizer isso de verdade, do fundo do coração, se ela não tiver o quê? O próprio Espírito. Tem um conceito teológico que diz que para você carregar a cruz de Cristo, você precisa carregar o Espírito. Para você ser portador da cruz, você precisa portar o Espírito. Uma coisa vem com a outra, não tem como escapar. E no versículo 13, só dando um pulo, o apóstolo diz assim, pois um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, ou seja, quando nós batizamos, e é por isso que nós não cremos como alguns de nossos irmãos, nós cremos que quando nós nos batizamos, nós recebemos o Espírito. E o texto começa falando que existem dons dados pelo Espírito para que esses dons possam ser dados à igreja do Senhor. O versículo de 1 até o versículo 6, versículo 7 mais ou menos, trata sobre isso. Mas o que nós precisamos aprender aqui, nesse primeiro ponto, é que os dons que são dados pelo Espírito, eles não são dados para aferir, para medir, para ser um nível de espiritualidade que nós temos. O dom não é dado para isso. O dom não é dado para nada disso, a não ser para a edificação do corpo de Cristo. Aquele que tem um dom dado por Deus, mas não usa o seu dom, simplesmente está enterrando um talento que Deus lhe deu. Aquele que tem um dom e não o usa para a edificação da igreja de Jesus, está fazendo algo que não era para ser feito, porque nós temos dons, esse dom foi dado por um único Espírito, que é o Espírito Santo, existem diferentes tipos de ministério, o Senhor é o mesmo, existe diferente forma de atuação, mas Deus é quem efetua tudo em todos, é isso que nós lemos. O apóstolo continua dizendo que esses dons que não servem para medir aquilo que é uma verdadeira espiritualidade, e às vezes você pode ter muitos dons e jogar eles na lata do lixo. O apóstolo diz que muitas das vezes aquele que tem carisma, ou seja, aquele que tem os dons dados pelo Espírito, pode não ter caráter. Às vezes você já viu alguém que desperdiçou um dom que Deus deu, porque essa pessoa não conseguiu viver do jeito que deveria e entregar aquilo que deveria ser entregue. Eu vou dar um exemplo aqui, a só motivo de exemplo. Quando eu era mais novo, eu sempre acompanhei muito futebol, e nós tivemos um atacante no Brasil, que é o Adriano, que eu acho que todo mundo lembra do Adriano, o famoso imperador. O Adriano jogou no Flamengo, foi campeão, é lembrado no Flamengo, eu lembro do tudo que ele fez, porque eu sou flamenguista e assistia. Mas a carreira do Adriano, para o final da carreira, não precisava ser do jeito que foi. Porque ele parou muito novo. Ele se envolveu em tanta coisa. Ele disse que ele teve uma depressão profunda depois da morte do seu pai, que a sua carreira foi o quê? Enterrada antes da hora. Toda vez que alguém fala sobre ele, alguém se lembra dele, no sentido assim, nossa, ele poderia ter feito mais, ele jogava mais e poderia ter ido mais longe. E não foi por quê? Porque simplesmente enterrou aquilo que é um talento que ele tinha, por diversos motivos. Mas o que eu quero entender é que você entenda, é que uma igreja, ela pode ser extremamente, liturgicamente viva, animada, alegre, bate palma, faz barulho, e não ter o Espírito. Ela pode ter gente cantando bem, gente pregando bem, gente tocando bem, e mesmo assim o Espírito está longe dali. Porque é bem comum nós vermos, por exemplo, uma apresentação de gente que não é crente, excelente, ou não é?
excelente. Eu digo, algumas vezes nas reuniões menores, por exemplo, se você vai num show, gente, do Roberto Carlos, por exemplo, não espere que a coisa tenha sido feita de qualquer maneira, porque não foi. Foi feito da melhor maneira possível, com os melhores músicos possíveis, com a melhor iluminação possível, com o melhor som ambiente possível. Se você for no show do Wesley Safadão, é a mesma coisa. Se você for no show, é a mesma coisa. Por quê? Porque eles fazem a coisa do jeito que todo mundo deveria fazer. Mas isso não significa que o Espírito Santo está lá. E não estou dizendo aqui nem do Roberto e nem do Wesley. Estou dizendo que uma coisa não tem a ver com a outra. A performance não tem a ver com o Espírito. E o Espírito distribui esses dons para a igreja para que eles sejam usados. Existem diferentes tipos de ministério, e o texto que nós lemos é claramente isso. Mas nós precisamos também nos lembrar, meus irmãos, que às vezes nós queremos ter aquilo que Deus não nos deu. Às vezes nós queremos viver aquilo que Deus não planejou para a gente viver. Às vezes a gente inveja aquilo que uma outra pessoa tem. Eu confesso que de vez em quando, quando eu canto e eu mesmo me ouço, eu canto e me ouço, eu fico pensando se eu não podia cantar melhor. Penso assim, pô, Deus podia ter me ajudado, né? Ia ser tão bom se eu... Mas não canto bem, não. Você tem alguma coisa assim também? Tem gente que vai resolver uma confusão, a pessoa tem dom para resolver a confusão. Tem gente que tem dom para liderar, a pessoa levanta, dá um norte, todo mundo vai atrás. Tem dom. Tem gente que nasceu para pregar. Tem gente que nasceu para tocar. Por quê? Porque Deus deu os dons para a edificação da igreja. Gente, vocês já pararam para pensar como a igreja tem músico? A igreja no mundo forma músico. Como a igreja forma gente em questão de teatro, dessas coisas, que isso vai surgindo dentro da igreja. E às vezes a gente que nunca entrou numa aula. E muitos dos cantores famosíssimos aí, americanos até, surgiram da onde? Dentro da igreja. Os dons vão aparecendo porque Deus dá dom à sua igreja. O que nós precisamos entender é que cada um tem sua forma de atuação, cada um fica na sua, aonde Deus te colocou. O que você não pode sair dessa noite aqui é enterrando aquilo que Deus te deu na lata do lixo. Tem muito tempo que a gente perde tempo com outras coisas a não ser com aquilo que é a vontade de Deus. Eu falei uma coisa domingo e fiquei pensando, nós não vamos fazer evangelismo no céu. E é verdade. Tem coisa que é só nessa vida. Tem coisa que Deus planejou para nós que é por agora. Tem coisa que Deus colocou na sua mão que você precisa servir hoje. Tem gente que tem a capacidade de dar um sorriso e melhorar a vida de alguém e não faz. Sorriso. Sorriso. Que isso, pastor? Tem isso? Tem. Tem gente que você está triste, olha para a cara dessa e se alegra. É desse jeito mesmo. Tem gente que tem a capacidade de dar uma palavra no telefone com a vida de alguém e a pessoa melhora. O que nós precisamos entender é o quê? É que nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu. Sabendo que Deus nos deu. Às vezes, muitas das vezes, eu vejo que existe uma certa confusão nisso. A pessoa quer ter aquilo e ela começa a ir atrás daquilo, mesmo sabendo que Deus não nos deu ela. Nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu. A igreja está aqui. Existe uma igreja universal, e até é complicado a gente falar isso, universal no sentido de mundo, contexto global, e católica no sentido de todo mundo está debaixo da ideia de Jesus. O termo é confuso para muita gente, mas teologicamente tem sentido. Que nós estamos envolvidos. O pessoal lá em Moçambique, a igreja é a mesma igreja daqui, amém? O pessoal lá, nós estamos tudo reino de Deus. Mas nós estamos envolvidos aonde? Dentro de um caráter de igreja local, de igreja menor. Porque nós estamos com menos gente aqui, numa localidade, num bairro envolvido, para que a gente pode servir melhor a comunidade que nós estamos aqui. E tem gente que não quer servir a Deus aqui. E quer pensar lá, a gente começa por aqui. Você precisa colocar aquilo que Deus colocou na sua mão aqui.
Você precisa servir aonde você está inserido. Eu não sei, você que está pela internet, se você não é da nossa igreja, você precisa servir a Deus de alguma forma. Se Deus abençoou a sua vida, Deus tem um dom para você, Deus te chamou para alguma coisa, coloque a mão na arada, meu filho, não olha para trás não e trabalhe, porque o trabalho é muito grande. Gente, tem muita gente para visitar, muita gente. Só aqui na igreja tem muita gente para visitar. Muita gente que precisa de um telefonema. Muita gente que precisa de uma palavra de conforto. Muita gente que é amigo da gente, que precisa ver em nós alguma coisa diferente. As nossas casas mesmo precisam ser impactadas por nós mesmos. Por quem, pastor? Você tem que ir lá em casa resolver um... Não, você mesmo tem que fazer alguma coisa lá na sua casa. Criar um assunto novo, parar com essa reclamação terrível e fazer alguma coisa para ajudar a sua própria casa. Nós mesmos podemos nos ajudar. Por quê? Porque Deus nos deu os dons. Deus nos abençoou. Deus nos deu inteligência. E o Espírito foi derramado sobre a igreja em Atos 2. E eu já disse, o Pentecoste foi um evento irrepetível. Já aconteceu, já foi, está derramado. Você que crê em Jesus, aceitou Jesus de todo o seu coração, confessou os seus pecados, o Espírito está dentro de você. E o que nós estamos fazendo com isso? Enterrando os nossos dons e talentos, muitas das vezes por causa de fulano, ciclano, ou por causa de nós mesmos, por causa de uma frieza espiritual. Não é isso que Deus quer de nós. O texto continua dizendo, versículo 12, olha aí, diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois é um só corpo, e todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dados a beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Nós precisamos acordar hoje, acordar agora, que ninguém faz nada sozinho. Acabou, isso não existe. Nunca existiu. Se você não se levantar, colocar a mão de verdade, colocar sua roupa de batalha, sujar suas mãos da guerra, você vai ficar para trás sozinho. Sabe por quê? Porque a igreja é um grande corpo que caminha junto. Ué, pense bem, imagina se eu cortar um dedo aqui e achar que esse dedo vai fazer aquilo que o corpo faz. Tem como? Não tem como. Porque se não existe, nós somos membros de um só corpo, e o cabeça desse corpo é quem? É Cristo. O corpo não é feito de um membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão e não pertenço ao corpo, nem por isso eu deixo de fazer parte do corpo. Ou seja, foi o que eu disse, você não pode imaginar e querer ser aquilo que você não é. Não existe isso. Ah, pastor, eu quero ser líder do ministério de louvor. Deus te deu dom? Deus te deu talento? Que isso, pastor? A igreja é para todos, a igreja é para todos. Tem para todo mundo, tem lado para todo mundo. Por isso que tem um corpo inteiro. Tem área de atuação X, Y, Z, e o apóstolo disse que há ministério para todo mundo. Mas tem coisa, meus irmãos, que nós precisamos privilegiar aquele momento que tem um dom e um talento para as coisas. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Ah, pastor, eu quero pregar. Amém, louvado seja Deus. Primeiro de tudo, você está pregando onde você está envolvido? Porque às vezes eu vejo que a pessoa quer pregar só aqui, de púlpito, né? Só lá na frente, mas na vida dela ninguém sabe nem que ela é crente. Aí a coisa fica complicada. O que nós precisamos entender é que o corpo é uma unidade, e esse corpo tem diversidade nessa unidade. Você olhar para o lado da pessoa que está do seu lado e dá uma olhadinha só de leve. A pessoa está do seu lado e aparece com você? Sim ou não? Até os que parecem não parecem tanto. É ou não é? Os que são muito parecidos também são diferentes por dentro. Então, nós somos um corpo que temos diversidade, e essa diversidade está numa unidade. Todos que creem em Cristo são um, fazem parte de um corpo. Que corpo, pastor? Da mesma família? Que família, pastor? Do mesmo rebanho. Essa unidade não é organizacional. Você não faz parte desse corpo aqui porque você está na Igreja Batista do Parque Lafayette, não é isso. Por quê, pastor? Você não faz parte aqui porque você não é batista. Não é por isso que você está aqui. Você está aqui
e faz parte desse corpo, porque isso é um caráter, um jeito espiritual que Deus nos deu. Foi por causa da aliança que Deus fez, por causa do sangue de Jesus, que você faz parte desse corpo. Não é porque é o pastor X, Y, por causa da igreja X ou Y, por causa da denominação X ou Y. Não, é por causa do sangue de Jesus. E por isso eu queria entrar num aqui, que eu achei bem interessante. Tem um autor muito famoso, que ele diz que tem 2 fatores que mantêm a unidade de um corpo. Primeiro é o sangue. Dentro de você corre o quê? O mesmo sangue. Se corta de um dedo daqui, é o sangue. Se cortar do dedo daqui é o quê? O mesmo sangue. E nós somos unidos por essa unidade por causa do quê? Do sangue que alimenta todo esse corpo, e esse sangue que corre nas veias da igreja espiritual é o sangue de quê? De Jesus. É por causa do sacrifício de Jesus que você está aqui. Você não está aqui por outro motivo a não ser esse. Você não está aqui, Deus não te chamou para cá simplesmente porque Ele quer que você atue numa ONG, numa instituição. Não. Deus te chamou porque Ele quer te salvar, e porque você é salvo, você faz parte da comunidade dos salvos e remidos pelo sangue de quem? De Jesus. O texto, o outro autor ainda diz que não é só o sangue, mas é também o quê? O Espírito. Nós estamos aqui por causa de um único Espírito. E esse Espírito é quem? É o Espírito Santo de Deus. Você não está aqui nem por causa do Espírito X e Espírito Y, mas por causa do Espírito de Deus. A nossa ligação, ela é o quê? Espiritual, e é por isso que nós estamos aqui. E é por isso, meus irmãos, prestem bem atenção, que não tem como você querer excluir o irmão de alguma coisa, se você tem o mesmo Espírito que ele, você tem o mesmo sangue. Sabe o que às vezes eu fico incomodado? É que na igreja acontecem algumas coisas. Igreja não aqui, igreja. No sentido assim. O cara dá... Vamos dar uma viajadinha aqui. Eu sou líder da banda de pagode. Olha a minha cara aqui, de pagodeiro, né? O Vinícius toca na banda de pagode comigo. Eu e o Vinícius toca na banda de pagode. O Vinícius se converteu. Aí ele vira para mim e falou: Oi, eu não vou mais tocar na sua banda de pagode. Por quê? Porque eu agora sou da igreja. Ele fala: rapaz, é mesmo? É verdade. Agora eu toco pagode é para Jesus. Ele: tá bom. E o Vinícius vai embora. Mas o que acontece de vez em quando? É que sempre que eu vejo o Vinícius, eu falo: Vinícius, tudo bem, rapaz? Tudo bem? Ô, rapaz, vai lá tocar com a gente. Toca lá na banda de pagode. Ele não se importa. Ele fica feliz por quê? Porque ele gosta do Vinícius, ele é amigo do Vinícius. Aí na igreja a gente tem umas coisas assim. Eu toco, o Vinícius toca. Por algum motivo, algum revestrez que deu, eu não quero que o Vinícius participe da mesma coisa que eu. Eu já falei isso, e já vivi isso, e já vi isso na prática. De vez em quando, a gente vê fora da igreja o pessoal respeitando mais os crentes do que os próprios crentes. O que nos une é o quê? É o sangue de Jesus. E o sangue que foi derramado de Jesus não tinha só o seu nome, não. Ele tinha o meu, tinha o seu, tinha o da Ariana, tinha o do Fernando, tinha o da Márcia, tinha outras pessoas envolvidas. Tinha o pessoal que está lá fora, que você não conhece, aquele pessoal que você disse que o seu espírito não bateu com o dele, que eu não entendo, mas você diz isso. Também está lá fora esperando, por quê? Porque Jesus morreu por ele. Deus enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê. Para todo mundo que crê em Jesus, vai para o céu com ele. Que é isso, pastor? Mas eu não quero ir para o céu com aquela pessoa, não quero ficar na casa de lá. Fica cuidado para você não ficar no andar de baixo. Tem que tomar cuidado, porque às vezes você fica no blim-blum, desceu e a pessoa subiu. Uma vez eu me peguei pensando sobre isso. Eu pensei: será que esses homens ruins, que a gente conhece, terroristas, essas coisas assim, a gente chega lá no céu, dá de cara com um homem desse? Pensa bem. Professor, ué, é aqui mesmo que eu tenho que vir? Será que é aqui mesmo? Olha bem, aí, ué, quem é você? Não, eu sou o Paulo. E você? O Osama Bin Laden. Falou assim: alguma coisa está errada. Alguma coisa está confusa. Que é isso, pastor? É claro que ele foi para o inferno. Eu não sei. Você sabe? Eu não sei, não.
A Bíblia diz que o ladrão da cruz se converteu o quê? De uma hora para outra, na hora de morrer. Ué, imagina. Ah, pastor, mas aquele ali matou 5, ele está lá. Aí eu fico pensando assim, gente, o Paulo está sentado ali, o Bin Laden ali, o outro ali, o outro ali. Será que eu vou ter que sentar ali também para assistir o culto? Vou ficar aqui fora. Ué, gente, a gente não sabe. O que nos une é o nosso Espírito, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o sangue do Cordeiro. Se esses homens entregaram a sua vida para Jesus, no estalar de dedo, no seu último momento de vida, eles estarão com o Senhor, eu não sei. Nós não podemos definir quem vai para o céu ou não. Não são esses dons que o apóstolo Paulo está preocupado em dizer. O apóstolo está preocupado a nos garantir que quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer aqueles que são livres, esses foram dados o Espírito de Deus. Você precisa crer, meu irmão, que o Espírito de Deus que foi dado a você, foi dado ao seu irmão, e aquilo que liga você ao seu irmão não pode trazer divisão. A igreja não é dividida. A igreja não são times, não são corporações, departamentos. A igreja é uma só, unida pelo bom e único pastor, com um só Espírito. É uma única igreja. Nós estamos aqui na terra com divisões. Sim, tem aqui uma igreja aqui, ali na nossa rua tem outra igreja de uma outra denominação, tem. Mas no céu não vai ter isso não, gente. Quem for para o céu é um andar só. E o andar de baixo também é um só. Nós precisamos entender que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Então deixa de intriga, olha o seu coração, para com essa coisa de achar que fulano não merece isso, não merece aquilo, você não pode fazer isso porque não sei o quê. Ué, menor a cabeça um pouco. Nós somos a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não tem tempo para discutir isso não. A igreja de Jesus está preocupada em buscar quem está perdido. A igreja de Jesus está preocupada no que fazer. Eu fico pensando assim, gente, se Jesus vivesse no nosso tempo em algumas coisas que a gente faz, o que ele ia falar para a gente? Gente, eu acho até que ele ia falar, gente, vamos resolver isso aqui, vamos para adiante. Ah, pastor, porque fulano fez isso. Ah, pastor, porque... E você fez o quê? Você está falando de todo mundo para começar. Ah, pastor, porque fulano está lá... Ah, pastor, você viu que fulano postou na internet? Eu não vi, mas eu vi que você estava vendo e está me contando. Tira a trava do próprio olho, gente. Tira a trava... É complicado demais, eu não vou nem falar mais nada, não. Vamos continuar. O que torna o nosso corpo funcional são o quê? Os membros. Eu já disse aqui, se nós como igreja local, cada um puxar para um lado, sabe o que vai acontecer? A corda vai arrebentar. É igual um cabo de guerra. Cada um puxa para um lado. Imagina a turma de cá puxa para um lado, a turma de cá puxa para o outro lado. O que vai acontecer? Não vai dar certo. Por quê? Porque nós não estamos unidos andando por um só caminho. Nós temos um só caminho, um lugar para andar. E o texto diz que nós somos um corpo. O corpo é feito de muitos membros. E não dá para viver longe dos membros. Quem já perdeu um membro sabe que dói. Isso não existe. Não dá para a gente. O texto continua dizendo, mais para frente aí adiante, versículo 15 e 16. Se o pé disser, porque não sou mão e pertence ao corpo, nem por isso deixei fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não pertenço ao corpo. O que vai acontecer? Nós precisamos tomar cuidado com esse complexo de inferioridade. Ah, pastor, porque eu... pastor, se eu tivesse mais tempo. Ah, pastor, se eu tiver... gente, faz conforme a tua força. Porque no dia que a sepultura chegar, você não leva mais nada. É isso que a Bíblia diz. Ah, pastor, tem gente que pode mais um pouco, tem gente que pode um pouco menos. Tempo todo mundo tem igual mesmo, só para deixar claro que de vez em quando o pessoal esquece. A coisa é assim. Cada um faz conforme está nas suas próprias mãos. Nós também temos que tomar cuidado com o perigo da superioridade. Versículo 21. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Tem gente que está achando que consegue fazer sozinho e que é a última bolacha do pacote. Eu não quero ajuda de jeito nenhum. Pensa bem. Se Deus decidir te levar agora, vai fazer o quê?
Uma liderança boa é uma liderança que funciona sem o seu líder. A coisa que funciona bem, funciona às vezes sem o líder. Por quê? Porque tem mais gente para fazer. A minha preocupação em formar líder não é porque eu quero entregar o meu cargo para alguém, não. É porque eu sei que qualquer coisa que aconteça, e até para a nova geração que vai vir, a geração tem como assumir. Por quê? Porque a igreja vai continuar. Por que eu tenho batido na tecla de que nós precisamos investir nas novas gerações? É porque uma hora nós vamos correr essa corrida de entregar o bastão, e nós vamos precisar esticar o braço para entregar o bastão para alguém. Se não tiver ninguém correndo na nossa frente, nós vamos fazer o quê? O bastão cai no chão e acabou a corrida. A coisa só continua se tem alguém para assumir lá na frente. É por isso que a gente precisa entender que todos nós precisamos de todo mundo. Você não está aqui sozinho, não. Você está aqui porque você é a igreja de Deus. Você está aqui porque você precisa do outro. Eu cantava muito quando eu era criança, presbiteriano. Eu preciso, você precisa de mim, eu preciso de você. E nós precisamos de Cristo até o fim, sem vacilar, sem o quê? Sem cessar, ou sem tremer, sem chorar e sem alguma outra coisa, e sem vacilar também. A música é tão rápida que fica até confuso. Mas você precisa do outro, você precisa olhar para outra pessoa aqui no pátio da igreja e falar assim: essa pessoa aqui é meu irmão em Cristo Jesus. Jesus morreu por ela, do mesmo jeito que morreu por mim. Eu não sou superior a ela, não. A igreja é o único lugar onde todo mundo igual está sentado diante daquele que é diferente. Ô gente, não existe se você for no banco. Se você for milionário, Fabiana, por exemplo, Fabiana, cheia do dinheiro, ó. Fabiana chega lá, ela é atendida primeiro. Por quê, pastor? Que isso, pastor? Por quê? Porque ela entra na filinha assim, ó. Vai ter café para ela, vai ter bolo, vai sentar no sofá de couro. E você vai amargar na fila lá atrás, ó. 3 horas para ser atendido. Estou falando alguma mentira aqui? É assim, não é? Pessoa que tem mais, ela é atendida. Se você vai na escola particular, por exemplo, eu quero botar meu filho aí. Tá bom, o boleto é tanto. Não vou. Você vai embora, filho. Você vai embora. Por quê? Porque a igreja é o único lugar que nós não estamos olhando isso. A igreja tem pobre, tem rico, tem grande, tem pequeno, tem careca, tem cabeludo, tem gordinho, tem magro, tem tudo. Criança, adolescente, jovem, adulto. E todo mundo tem o mesmo peso. Todo mundo tem a mesma importância. Você precisa entender isso. Nós precisamos também tomar um pouco de cuidado e entender que a igreja precisa de uma cooperação mútua. Versículo 25, leia aí. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. A igreja não funciona sem cooperação. A igreja, ela é uma cooperação mútua. Um faz uma coisa, um faz outra coisa, outro faz outra coisa, outro faz outra coisa. Lá na frente nós vamos ver o resultado. A igreja tem lideranças? Tem, sim, senhor. A igreja tem um pastor que tem a visão de Deus para a igreja? Tem. Mas a igreja funciona com pessoas. A igreja precisa de cooperação. A igreja precisa entender isso. O versículo 26 diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos se alegram com ele. Ou seja, a igreja precisa ter empatia e alegria, e também precisa se entristecer com aqueles que sofrem. Nós somos da mesma família espiritual. Se o seu irmão está sofrendo, é para você sofrer junto. É para você se entristecer. Eu, pastor, tenho tanto problema, pastor. Eu já estou sofrendo demais da minha vida. Mas se você se alegar com a tristeza dos outros, você precisa se converter. Você não é crente, não. Porque quando a gente vê alguém da nossa casa sofrendo, quando a gente fica agoniado, e principalmente quando a gente não sabe o que fazer. Esse negócio do Covid, ele é um problema, além de todos os problemas, mas o maior deles é que você não pode cuidar de quem está doente. Não pode, você vai fazer o quê? Você não pode visitar. Mesmo se estiver no hospital, você não pode. Você não pode, não tem jeito para nada. Eu lembro que minha mãe ficou internada, eu ficava lá na porta do hospital, eu e minha irmã, fazendo assim, quase assobiando, gritando. Para quê? Não sei também, para quê, não. A gente só quer dar um jeito de ajudar a pessoa que está lá dentro. Como é que ajuda? Também não sei, não tem como ajudar.
Você pode ir lá, eu estava com Covid, não podia nem entrar no hospital na recepção, porque tinha gente lá passando mal, eu estava com Covid também. Ficava uma coisa, eu só entregava a roupa e ia embora. É uma coisa terrível. Você não sabe se a coisa vai ou racha. Você fica com medo tremendo da pessoa o quê? Perder aquela pessoa ali, e nem no enterro da pessoa você pode ir. Ué, eu fui no enterro na pandemia, tinha eu, o pastor e mais um, do Vinícius. Como é que faz? Nós precisamos nos entristecer com aqueles que se entristecem. E outra coisa, é aí que está, e se alegrar com aquele que se alegra. Nós temos dificuldade demais de se alegrar com alguém que conquista alguma coisa. A pessoa conquista, não, mas também, né? Ué, mas você não sabe também, né, pastor? Ué, não sei o quê. Sei que... o Vinícius comprou um carro. Ah, mas tá vendo? Que é isso também, né? Vinícius também deu um golpe do baú na Diele. É. Ué. Foi muito específico, né, gente? Ai, ai. Ué, gente, a gente tem que se alegrar com as pessoas. Sorrir, cara. Ô, rapaz, passou na faculdade, louvado seja Deus, alegria, nós estamos todo mundo alegre, vamos ficar todo mundo alegre. Não, a gente se entristece, a gente sente inveja das pessoas, esse é o problema. Esse é o problema, a gente tem que tirar isso do nosso coração. A igreja precisa entender que o outro, ele é mais do que necessário. O outro, na verdade, é quem nós somos. Olha o versículo 27 e 28 aí. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja de Deus, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, segundo lugar, profetas, terceiro lugar, mestres, depois aqueles que realizam milagre, aqueles que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, aqueles até que falavam outras línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos os mesmos dons, têm todos os dons de curar, todos falam a mesma língua, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. A igreja precisa entender que o outro, ele é mais do que necessário. Você não pode olhar para o outro como uma pedra de tropeço. Você tem que olhar para o outro entendendo que o outro existe, porque o outro é, na verdade, aquilo que nós somos. E nós somos o quê? Comunidade. Nós somos uma unidade na diversidade. É uma coisa difícil de explicar. Quem não é crente, às vezes, não entende o que nós estamos falando. Mas aquilo que nos une é o sangue de Jesus, aquilo que nos garante é o Espírito do Senhor nas nossas vidas, mas aquilo que está aqui como igreja e nos fará caminhar é essa unidade. Uma igreja dividida, ela não subsiste. Nós precisamos entender que você precisa se reunir com a sua igreja, você precisa vir para a sua igreja, você precisa ir na EBD, você precisa participar das coisas. Por quê, pastor? Estou cansado. Bem cansado mesmo, dorme aqui mesmo, não tem problema, mas venha, porque isso melhora as nossas vidas. Isso faz a gente entender que nós não nascemos para viver para dentro, nós nascemos para viver o quê? Para fora. Você não consegue enxergar a sua própria cara, consegue? Hã? Não, você enxerga a cara do outro. Por quê? Porque o nosso corpo humano foi feito para olhar para o outro, não para nós mesmos. Nós precisamos entender que nós nascemos, existimos como igreja, somos corpo de Cristo, porque o outro, ele é mais importante do que a mim mesmo. Nós lemos semana passada que é para considerar o outro mais importante do que a si mesmo. E você precisa entender isso. Então, eu queria orar com você, antes de terminar, e eu queria que você ficasse de pé, para você esticar um pouquinho as pernas aí, e você orasse comigo aqui, no sentido assim, para Deus te ajudar, para que você use seus dons e seus talentos, aquilo que Deus te deu, para abençoar a igreja de Jesus. Eu não sei o que você vai ajudar, não sei o que vai. Eu vou dar um exemplo aqui. A Larinha estava aqui, ela falou comigo, pastor, o senhor falou com a gente, a partir de semana que vem, eu conversei com as meninas, eu vou tentar ajudar na recepção. Ué, olha que maravilha. Ué, a igreja é isso. Quando você entrar, vai ter um adolescente lá para te dar um sorriso, um bom dia.
mas também vai ter um pouco de gente lá mais velha tomando conta, fazendo as coisas. A igreja é exatamente isso. Nós temos dons diferentes, nós temos oportunidades diferentes. Nós não podemos ser aquilo que Deus não nos deixou ser, mas aquilo que Deus nos deixou ser, que é a igreja de Jesus. Nós precisamos agir com muita dedicação, porque tem coisas que só se fazem aqui. Eu tenho a certeza que nós avançaremos muito como igreja, não por causa de X mais Y, mas porque Deus está aqui. E quando Deus está aqui, as coisas fluem. E nós vamos seguir aquilo que Deus nos quer. Eu disse que... alguns domingos eu disse que nós precisamos de fazer uma nova igreja para esse novo tempo. E volto a repetir, é verdade, meus irmãos. E essa nova igreja, ela vai ser construída com as nossas vidas, com a sua vida, você que está na internet, com a sua dedicação do seu dízimo, da sua oferta. A igreja precisa caminhar nesse assunto, a igreja precisa avançar, a igreja tem coisas para se realizar, a igreja tem assuntos para resolver a respeito da sua entrega do seu dízimo. Então, se você não entrega seu dízimo e sua oferta, entregue. Não é para mim, não é para a igreja mesmo. Para a igreja de quem? Igreja de Jesus. Você abençoa na ação social, no templo, na obra do terreno, em tudo que tem que fazer. Entregue. Ah, pastor, mas não estou em condição. Entregue seu coração ao Senhor. Trabalhe. Entregue seu serviço, seu talento, seu dom, porque Deus espera de nós. Pastor, não posso, não estou podendo por causa da minha saúde. Entregue sua oração ao Senhor. Deus quer de nós as nossas orações. Ore pela sua igreja, ore por aquilo que Deus vai fazer nesse tempo. Ore pela vida do seu pastor, de mim mesmo. Ore pelo seu líder de departamento e ministério. Ore pelos membros. Comece a orar pelas pessoas que não existem. Que é isso, pastor? Nós temos um monte de pessoa aqui, que não existe ainda, mas elas vão vir no nome de Jesus, e nós precisamos crer nisso. Nós não vamos ver para crer, nós estamos crendo, e depois nós vamos ver aquilo que nós estamos vendo, crendo. Você precisa crer que Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, mas você precisa fazer uma coisa: orar e ter ação. Trabalhe, se envolva, venha no EBD, participe das coisas. Domingo está aí. Ah, pastor, venha. Pare com isso, venha. A igreja somos nós, e nós estamos alegres. Alegre-se no Senhor, a tempo e fora de tempo. Eu posso todas as coisas em quem? Aí Jesus que me fortalece. Pastor, está difícil demais, eu sei, mas Jesus te fortalece. Pastor, eu sei de tudo, mas Deus nos quer como aquilo que nós somos, que é a igreja de Jesus, para a honra e para a glória do teu santo nome. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, porque nós sabemos, à luz da tua palavra, que o Senhor tem coisas para nós. O Senhor tem dons e talentos para cada um de nós. A tua palavra diz que existem coisas que só o Espírito do Senhor pode nos dar. E é por isso que nós queremos te pedir: derrame o teu Espírito sobre a tua igreja, que nós possamos servir com o nosso trabalho, com o nosso talento, com o nosso serviço, com o nosso dinheiro, com a nossa oração, com a nossa adoração. Que nós possamos, Pai, no nome de Jesus, caminhar para a honra e para a glória do Senhor, para depois nós colhermos coisas maravilhosas. E aquilo que nós queremos colher é mais pessoas sendo salvas pelo Senhor. Pai, também nos ajude a nos entristecer e chorar com aqueles que choram. Nos ajude a nos alegrar com aqueles que se alegram. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.